Eu quero saudar a todos os nossos alunos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata com a paz do Senhor. Nós vamos, nessa aula, abordar um assunto, um tema que é de bastante conhecimento nosso, que fala sobre o sangue de Jesus. A experiência, mas a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus. O título: E eles venceram pelo sangue. O texto que nós vamos ler se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Inicialmente, nós gostaríamos de, a título só de entendimento, conceituar ou falar alguma coisa, definir aquilo que nós chamamos de o sangue de Jesus, o clamor pelo sangue de Jesus. Quando nós falamos no sangue de Jesus, no clamor pelo sangue de Jesus, quando nós abordamos esse tema, nós não estamos falando de uma forma material, física, biológica. Nós não estamos falando do sangue biológico, né, com a sua matriz lá, que é o seu plasma, com as suas células, glóbulos hemácias, glóbulos brancos e plaquetas. O sangue é um tecido vivo, é um tecido líquido vivo, faz parte dos tecidos, né, do animal. Quando nós falamos isso, nós estamos falando desse aspecto físico e material. Nós estamos falando como uma tipologia daquilo que ele representa, a vida que ele representa, e ele é tipo de uma operação do Espírito Santo. Por isso, quando nós falamos que o sangue fala, ele é tipo do Espírito Santo. Então isso é só para início de entendimento. Mas vamos falar sobre por que nós falamos sobre o sangue de Jesus. Isso é uma doutrina nossa? É uma doutrina da Igreja Cristã Maranata? Não. Outros, não vou falar em nomes, não vamos aqui trazer nomes, mas outros servos de Deus no passado já falaram sobre o sangue de Jesus, já abordaram esse tema, não com tanta ênfase como a nós o Senhor despertou. Mas nós vamos pegar, a Bíblia, ela é um projeto completo. A Bíblia, é por isso que quando nós falamos de Bíblia, nós dizemos que a Bíblia, ela contém um mistério. A palavra da vida, nós abordamos isso de maneira muito clara, e a palavra viva. E a palavra viva é quando ela sofre naquele momento a ação do Espírito Santo. Então, nesse contexto todo, a Bíblia é um projeto completo que traz duas formas definidas da obra de Deus com relação ao homem. A primeira, que também tem os seus mistérios, que é a obra criadora, e a segunda, a obra redentora, aí sim, a ação extraordinária do sangue, não é, que fala a respeito dessa vida. Então, nesse projeto completo, nós vamos observar que desde o Velho Testamento, então, o sangue, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, isso não é simplesmente uma experiência nossa, uma coisa nossa, não, é doutrina isso. O Velho Testamento traz de forma muito clara as evidências disso, desde o Gênesis, o sacrifício de Abel e Caim, mostrando sempre ali a morte do Cordeiro, enfim. Mas uma das coisas que chama a atenção também lá no Velho Testamento, e as coisas na palavra, elas não estão soltas, elas não existem por acaso. Exemplo, no livro, lá no Velho Testamento, quando Deus orienta Moisés sobre a consagração do sacerdote,
Olha o que Deus fala a Moisés, como Deus orienta a Moisés. Vamos ver lá. Lá no livro de Levítico diz assim: também fez chegar os filhos de Arão, e Moisés pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e Moisés espargiu o resto do sangue sobre o altar. No texto anterior, no versículo anterior, fala que eles, quando o sacerdote ia ser, no caso ali, quando ele ia ser levantado, né, consagrado, a orientação que Deus deu é que ele, o sacerdote que ia ser consagrado, ele colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, enquanto o animal era sacrificado, e o sangue era colocado na orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Quer dizer, em medicina a palavra polegar para pé não existe, fala do hálux. Mas vamos usar aqui, como está na Bíblia, o polegar, que é o dedo maior do pé. Será que Deus, quando dá essa orientação, prestem bem atenção, irmãos, nada na palavra é sem sentido. Será que quando Deus dá essa orientação a Moisés sobre a consagração dos filhos de Arão, dos sacerdotes que seriam consagrados, será que Deus fez isso de uma forma aleatória, sem nenhum sentido ou significado? Claro que não. Ali estava um conteúdo profético muito importante já no Velho Testamento, porque a figura de Jesus no Velho Testamento é viva, apesar de ser profética, mas ela é viva. Então, Deus está mostrando ali um projeto que vem do Velho Testamento e vai também para o Novo Testamento. De que forma? A identificação primeiro com aquele que tinha um compromisso de ministrar, que era depender do cabeça, por isso ele segurava a cabeça do cordeiro, e o sangue era colocado sobre a orelha direita, o polegar da mão direita e o polegar do pé direito. Por que isso? Por que isso? Porque o sangue, ele fala do Espírito, daquilo que eles teriam que ministrar, realizar. Era o ouvir, o sacerdote tinha que ouvir bem, ouvir direito aquilo que Deus tinha preparado. A mão, que falava de quê? Do realizar da obra, do polegar, que no Novo Testamento fala da doutrina, profeticamente, e do dedo do pé. Por quê? Porque o polegar do pé é o dedo que dá a mudança de marcha no andar. A base, quando você pisa e quando você muda o seu pé, quem dá a base na mudança do seu passo é o dedão. E se você perder por alguma coisa, tiver uma amputação desse dedão, você claudica. Então, tudo aquilo dito no Velho Testamento não foi por acaso, é profético. Então, a doutrina do sangue está ali no Velho Testamento. Vejam, então quando nós trazemos isso para o Novo Testamento, o que vem para o Novo Testamento? No Novo Testamento, com muita clareza, novamente, aí nós vamos ver o final do projeto. Lá no final do projeto, quando a igreja está na eternidade, com clareza é dito o seguinte: como que eles venceram? De que forma eles venceram? E aí vem o texto, não é? De que e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Então, mostrando que o sangue ali era um processo na vida da igreja. Fala da operação do Espírito Santo na vida da igreja, da vida, o sangue de Jesus. Fala do seu Espírito, que é o Espírito que estava sobre Jesus e que agora está sobre a igreja. Então eles venceram. Passa o versículo anterior, quando João diz assim, fala sobre se andarmos na luz, esse é o processo também. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a doutrina do sangue, ela é muito clara na vida da igreja.
tanto no Velho Testamento, tudo aquilo que está no Velho Testamento, como no Novo Testamento. Então não é uma experiência simples, é uma doutrina forte, uma doutrina com vigor. Então nós vemos isso de maneira muito clara. Quando na carta aos Hebreus, que fala sobre a palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Então que ela ali naquele texto fala sobre medulas. Mas por que ele fala aquilo? Será que o texto ali simplesmente é uma citação poética ou filosófica? Não. É que o sangue no animal, ele é substituído a cada 90, no máximo 100 dias. O que significa isso? Profeticamente, o Espírito se renova, ele é renovado. A operação do Espírito Santo na vida da igreja, ela é renovada continuamente, porque é esse sangue que está dentro desse corpo, que é a igreja, dando vida. E por isso que a palavra é viva quando o Espírito opera. E é por isso que lá no livro de Apocalipse, o término, quer dizer, o processo todo da vitória da igreja culmina dizendo: e eles venceram pelo sangue e pela palavra. No capítulo 19 de Apocalipse, o que aparece ali? Quando João viu Jesus glorificado, qual foi a visão que João teve de Jesus? Ele conhecia Jesus como homem, e ele agora vê Jesus glorificado. Quando ele vê Jesus glorificado, o que ele viu? Um varão com vestes salpicadas de sangue. Ora, mas por que isso? Por que essa citação? Por que João viu aquele varão com as roupas salpicadas de sangue? No texto original, ali salpicadas, é como se fossem tingidas de sangue, como se fossem imersas no sangue. Mas será que aquela visão não tem um significado? Será que é uma coisa completamente solta? Meus irmãos, nós temos que entender de maneira muito clara, e isso o Senhor nos ensinou quando nós começamos a ter as nossas primeiras experiências nesta obra. E quando nós estamos falando da obra, nós não estamos falando da Igreja Cristã Maranata, não. Nós estamos falando da obra do Espírito. Essa obra do Espírito que começou no Pentecostes, que começou em Jerusalém, com os primeiros apóstolos, que começou com aquela operação extraordinária do Espírito Santo. Nós estamos falando daquilo. Quando nós tivemos a primeira experiência, nós começamos a observar que a Bíblia é um mistério. Mas como que nós entramos nesse mistério que está na palavra? Pelo Espírito. E de que forma nós movemos isso? Quando nós apresentamos o sangue de Jesus, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus, nós movemos a operação do Espírito Santo nisso e nós alcançamos esse mistério. Então vejam como está lá no livro de Apocalipse: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Meus irmãos, parece uma coisa sem nexo. João viu Jesus. Não era mais fácil ter dito para João: é Jesus glorificado? Não é mais fácil dizer outra coisa? Mas por quê? Porque dizem, naquela visão maravilhosa, e estava vestido de uma veste salpicada, tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra. Então ali nós estamos vendo o sangue e a palavra. Então o sangue e a palavra identificam o quê? O projeto completo, que é vida. É a obra redentora, a operação do sangue e a palavra. E por isso ele culmina falando sobre todo o complemento da obra redentora. É como se fosse aquilo, é o término da obra redentora na igreja gentílica, quando ele diz:
e eles venceram pelo sangue e pela palavra. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Sangue, e o nome pelo qual é a palavra. O sangue é a palavra. Meus irmãos, há um segredo aí, há um mistério aí. E é isso que nos move nessa hora. Nesse momento, é a grande experiência da igreja. A igreja primitiva viveu isso. A experiência do Espírito Santo operando. O Pentecoste foi tudo isso. A nossa experiência toda hoje é essa. Então, quando nós falamos e eles venceram pelo sangue, não é simplesmente uma doutrina solta, alguma coisa criada por nós. Não. É uma experiência que nós tivemos pela revelação do Espírito Santo que está na palavra. Então, já estava na palavra, o Senhor nos levou a ver aquilo, a entender aquilo, a ver os resultados daquilo na nossa vida e na vida da igreja. Vejam, toda oposição na vida da igreja foi para destruir a doutrina. Nós já vimos isso. O adversário tentou destruir a doutrina no início, no nascedouro, lá no primeiro século, através das oposições com a entrada das doutrinas judaizantes, com a entrada dos nicolaítas, como está na primeira carta à igreja de Éfeso. Nós vimos a oposição na tentativa de matar, destruir a igreja, o casamento depois da igreja com o Estado romano, o desvio através da igreja de Tiatira, a carta da igreja de Tiatira. Enfim, toda essa ação existiu ali. Então, a doutrina da igreja fiel e verdadeira é uma doutrina que depende disso. Depende de palavra, mas depende de espírito. E quando é que nós movemos isso? Nós movemos isso clamando pelo sangue de Jesus. E é por isso que a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus é uma doutrina que o adversário não aceita, não quer. Por quê? Porque ele sabe que profeticamente, lá na eternidade, já está registrado na eternidade. Eles venceram pelo sangue e pela palavra. Então isso, irmãos, é apenas mais um tema extremamente interessante, maravilhoso, extraordinário, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós vivemos e que a palavra abundantemente fala sobre isso. O Velho Testamento fala muito sobre isso, o fio de escarlate, tudo que mostra ali a figura do Cordeiro, a figura do sangue, a presença, a vida da igreja, o momento da igreja, até o livro de Apocalipse, desse desfecho todo a respeito desse assunto que é muito interessante. Eles venceram pelo sangue e pela palavra.